A tímida e reservada Alice tenta amadurecer e viver um grande amor, ao mesmo tempo em que tem de lidar com as lembranças de um crime do qual foi testemunha quando ainda era criança. Assim pode ser sintetizada a história do livro Alice e seu passado, lançado pela jornalista e escritora Poliana Ribeiro, no dia 18 de fevereiro, às 4 da tarde, no antigo refeitório da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica no Jaracati. Para falar sobre essa obra, né, a gente, claro, conversa com a autora, a jornalista Poliana Ribeiro. Poliana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Bom dia. Maravilha. Gente, para quem não conhece, né, a Poliana Ribeiro, ela esteve aqui com a gente na Rádio Universidade, jornalista que é e coordenou, né, esse núcleo de jornalismo aqui, inclusive foi uma das criadoras do jornal Rádio Universidade, do Orgânica também, um programa liderado aqui, comandado pela apresentadora Mayra Nogueira, né, entre outras coisas aqui na Rádio Universidade. Poliana, a gente pode começar falando um pouquinho sobre essa sua história aqui com a Rádio Universidade, né? É um prazer muito grande falar com a Rádio Universidade, que foi minha casa. Na verdade, eu comecei minha jornada profissional na Rádio Universidade, fui estagiária da rádio. Muitos anos depois, eu tive a oportunidade de coordenar o setor de jornalismo, de contribuir um pouquinho, né, com o jornalismo da rádio. E eu tenho muito afeto por essa casa, né, muito carinho por tudo que a Rádio Universidade me oportunizou. Maravilha. Bom, vamos falar agora, Poliana, sobre essa obra, a sua primeira obra, né? E, enfim, ela tem uma carga especial, né? Além de ser uma obra literária, ela traz consigo, né, uma coisa que é muito importante, né? Que é a relação familiar, mostrando a capinha, né? Bom, enfim, como é que surgiu isso, né? Essa inspiração? Bom, esse livro eu comecei a escrever exatamente quando eu estava na Universidade Federal do Maranhão, né? Comecei a fazer jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever e comecei a escrever essa história e ficou uma história engavetada durante muito tempo. Cheguei a reescrever algumas coisas, né? Fui e voltei, até que finalmente esse projeto chegou agora ao mundo, né, pelas mãos do meu marido, André Lisboa, que é o editor. A gente tem um projeto gráfico, né? A gente optou por esse formato, que é um formato de bolso, né, um formato pocket, com um projeto gráfico do Tiago R., revisão da Renata Bruck. Eu chamo que é um livro afetuoso, embora seja uma história que tem uma carga dramática, né? Tem uma tragédia, mas também eu acho que no final é uma história é uma jornada pessoal que eu acho que pode tocar as pessoas, né? Que é o que o livro tem que fazer. Certo. E, enfim, o que a gente já trouxe aqui, sem dar spoiler, né? Tem um crime aqui, não é isso? E é a história de uma criança que cresce com essa imagem, é isso? Isso, fala de um trauma, né? Essa história tem um trauma, não vou dar spoiler, mas a partir dessa dificuldade, a partir dessa tragédia, ela tenta se redescobrir, ela tenta se conhecer, ela tenta amadurecer, né? Então, a gente sabe que a vida é difícil, né? Que a gente sempre enfrenta muita coisa na vida, e essa personagem, ela passa por coisas difíceis, mas ela exatamente cresce nessas dificuldades. Certo. Como você classifica, né? Se autoclassifica, também classifica, claro, a obra, né? Em termos de linguagem, né? A gente observa que a literatura
para adolescentes, ela tem crescido bastante, tem uma repercussão gigantesca, né? Tanto que tem muita gente hoje em dia, muitos jovens também que escrevem para a própria idade, né? Que é um fenômeno gigantesco, né? Enfim, como é que você interpreta isso? Se isso é um estilo, se você está dentro ou não, enfim, como é que você encara isso? Bom, inicialmente ele não era um livro que voltaria para um público adolescente, né? Mas à medida que a gente foi, né, trabalhando, né, a edição, hoje ele é classificado como um livro juvenil, né? Na verdade, ele é um livro que ele é acessível a todos os públicos. Eu tenho uma filha de 13 anos, né? Então ela pode ler o livro. Eu acho que, inclusive, ele acaba sendo... tem questões relacionadas à saúde mental que eu acho que casam muito também com os momentos que a gente tem vivido, né? Então, eu acho que ele fala, é uma história que eu pretendo que fale para todos os públicos, né? E o fato de ser um livro no formato de bolso, formato pocket, eu acho que é um formato possível hoje em dia que a gente tem tantas distrações que as pessoas, de fato, que é o que a gente quer. Eu quero que as pessoas leiam a história. Não que seja um livro que você vai colocar na estante da sua casa, mas seja um livro que você vai conseguir ler e que essa história vai falar de alguma forma com você. Então, por isso também que ele não é um livro volumoso, é um livro que você consegue ler tranquilamente. E a ideia é exatamente essa, né? Eu até brinco que hoje em dia escrever é uma certa resistência, publicar um livro é uma certa resistência, porque a gente está num outro caminho, né? Então, eu acho que se as pessoas lerem, se eu conseguir alguns leitores e tocar algumas pessoas, eu já vou me sentir muito gratificada. Falando nessa questão, Poliana, que você trouxe aí, né, de um mundo hoje que a gente vê que é cada vez mais acelerado, né, e essa questão de formatos para que as pessoas elas se engajem, né, enfim, elas estejam ali tocadas pela literatura. Há algumas décadas atrás, né, da nossa geração, enfim, as questões elas eram relacionadas a uma falta de leitura, né? As pessoas, em grande parte, né, não liam. Hoje a gente lê muito mais, né? Porque tudo é leitura. Hoje em dia as pessoas têm um celular à mão que ela vai ler ali uma série de coisas, mesmo que seja alguma coisa relacionada com redes sociais, que é a grande maioria, né? Mas é uma leitura. As pessoas leem ali na timeline, tem notícias, né? Enfim, geralmente as pessoas acompanham algum tipo de mídia em termos de perfis ali de notícias, ou enfim, entretenimento, mas tudo uma leitura. Enfim, você teve alguma dificuldade em fazer um texto mais como é que eu posso dizer, mais compactado, né? A gente, como jornalista, você que passou por impresso também, né? A gente tinha aquela coisa de discorrer, né? Escrever quase sem limite, né? Porque o próprio jornal também ele dava um limite ali, mas era muita malhação, digamos assim, para escrever. Enfim, fazer um livro, uma obra mais compacta, escrever de modo compacto, teve alguma, eu não digo dificuldade, né, mas uma reformatação desse texto? Esse texto, na verdade, assim, o jornalismo me trouxe essa bagagem de lidar com a concisão, com a objetividade, e a literatura é um outro caminho, né? A literatura é você descreve muito mais, né, as sensações, as impressões, e, na verdade, assim, é um desafio, né? Você escrever jornalisticamente, você escrever literatura, né? Escrever um outro tipo de texto. Mas esse livro ele também passou por um processo de edição, que é algo interessante se falar também, porque a gente fala sobre o processo de escrever, mas o processo de edição ele é tão ou mais importante quanto a escrita,
porque é onde você dá a formatação para o texto, né? Onde o texto ele ganha um outro corpo, que ele faz mais sentido, né? Então, esse processo, esse trabalho de edição, né, que o André fez, é um trabalho que, de fato, preserva a história, né? Torna a história mais próxima das pessoas. Em relação à leitura que você falou, eu acho que é muito importante a gente incentivar a leitura, e a leitura de livros, né? A gente tem todas as ferramentas hoje que facilitam o nosso dia a dia, mas a leitura, o livro, ele é uma experiência diferenciada, né? É uma experiência que você se conecta com o autor de uma outra forma. Então, eu acho que o incentivo à leitura e à leitura de livros também é algo que eu quero levar nesse projeto, né? Também é algo que eu quero... muitas pessoas me perguntaram por que não livro digital, por que tu não tinha lançado já um formato e-book? Eu disse, não, eu quero livro, né? Eu quero pegar no livro, eu quero que as pessoas tenham essa experiência de pegar, eu quero que as pessoas vejam um projeto gráfico interessante, enfim, eu acho que o livro ele tem ele é muito importante para que a gente ainda batalhe por ele nesse mundo tão conectado, tão digital. É uma luta que com certeza vale a pena, viu, Poliana? Tá de parabéns, tá? Claro. Eu queria que você finalizasse mais uma vez mostrando o livro, fazendo um convite para o dia. Hoje. É hoje, no caso. É hoje. 18, é isso mesmo, é hoje, dia 18 de fevereiro, daqui a pouquinho, tá? Às 4 da tarde, lá no antigo refeitório da Procuradoria-Geral de Justiça, lá no Jaracati, para o lançamento de Alice e Seu Passado, da escritora Poliana Ribeiro. Faça esse convite, Poliana, por favor. Então, queria convidar a todos vocês da Rádio Universidade Minha Casa, Mayra, Adalberto, né, o Borges, todos as pessoas da Rádio Universidade, a todos os ouvintes, né, todas as pessoas que quiserem compartilhar esse momento comigo, o lançamento do meu primeiro livro, Alice e Seu Passado, hoje, às 16 horas, lá na Procuradoria-Geral de Justiça, ali no Calhau, próximo ao Fórum. E agradecer, inclusive, também, aproveitar para agradecer, né, esse espaço aberto que o Ministério Público proporciona, né, não só para mim, eu trabalho lá, mas a gente tem vários espaços de arte lá, então é um espaço que as pessoas podem utilizar para expor os seus trabalhos, né, expor as suas obras, enfim. Então, agradeço muito também essa sessão do espaço lá, e hoje, às 16 horas, o lançamento desse meu primeiro livro. Maravilha, sucesso, Poliana Ribeiro. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, obrigada, Adalberto. Obrigada, Mayra. Eu que agradeço essa participação maravilhosa. Sucesso, Poliana. Obrigada. E é isso aí, a gente termina assim o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Vocês ficam agora com Mayra Nogueira, muita música boa, sessão das 8, a partir de agora, aqui na 106. A gente volta amanhã com mais informações, daqui a pouquinho tem boletim, tá? Falando sobre greve dos rodoviários, também continua nesse noticiário, para ver qual a extensão e também os próximos lances da greve dos rodoviários. Estamos sem ônibus. Até amanhã. E é isso, eu continuo aqui com você, trazendo já a Sessão das 8.